Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos ao nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Já estamos no 10º livro e este livro tem sido muito interessante porque ele nos informa sobre temas que muitas vezes nós não fazíamos nenhuma conexão para descobrirmos nossa relação evolutiva, tanto com o nosso corpo espiritual, como também com a matéria que vai revestindo esse corpo espiritual. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 15º, que na semana passada você já assistiu. Hoje iremos para a segunda parte. Agora, para que nós aqueçamos um pouquinho nosso raciocínio, nossos neurônios, vamos fazer brevemente a leitura do resumo do último subtítulo do programa anterior. Só para você se posicionar, porque ele está fazendo um paralelo entre as ações simbióticas, que são positivas em alguns casos, e as ações simbióticas exploradoras, a que produzem problemas, e nesse capítulo específico sobre o vampirismo. Então, só para a gente recordar, vamos ao título que terminamos o programa na semana passada. Eu vou ler só o nosso resumo, tá bom? Vamos ao texto. Obsessão e vampirismo. Neste item, André Luiz descreve o paralelo, a similitude entre o parasitismo biológico, aquilo que fungos, bactérias, eles produzem na vida do corpo, e essa similitude com a ação parasitária existente entre espíritos e encarnados. Muitos desencarnados passam a oprimir os vivos, disputando afetos e riquezas, ou tentando ações de vingança ou delinquência, quando perderam a vida em razão de tais ações violentas. As vítimas de homicídio, de brutalidade declarada ou perseguição disfarçada, depois da morte, invadem a faixa mental dos ofensores, daqueles que os prejudicaram, identificando nesta faixa mental o volume muito grande de faltas ocultas que o encarnado cometeu. E ao invés de perdoarem, para se livrarem da cadeia de trevas, muitos passam a se vingar, retribuindo o mal que receberam com o mal que agora querem fazer. Outros ainda, acusando Deus de inércia, se entregam à vadiagem ou à indolência, fugindo covardes e preguiçosos daqueles deveres e serviços que lhes competem para seu próprio desenvolvimento. Então, basicamente, este foi o nosso último subtítulo do programa anterior. Só para a gente se posicionar sobre essa interferência, dependendo do grau evolutivo, do espírito, da culpa do encarnado, isso vai produzir efeitos em diversas áreas. Agora, nós vamos para o primeiro subtítulo de hoje. E eu quero te lembrar que o resumo é apenas uma forma de enxugar aquelas palavras difíceis, aqueles temas mais complexos, descritivos, para reter somente aquilo que é mais fundamental, mais essencial, mais nuclear. Você deve, obviamente, como nós fazemos em todos os programas, deve procurar também ler o subtítulo que eu acabei de comentar, e eu não vou ler aqui o texto, porque nós já fizemos isso no programa anterior. Agora, nós vamos para o primeiro subtítulo de hoje, infecções fluídicas. É o resumo, hein? Vamos ver o resumo e depois dele vamos ao texto. Vamos lá. Infecções fluídicas. Desencarnados, atuando na mente dos encarnados que parasitam, eles projetam formas mentais monstruosas, gerando perturbações que podem ser chamadas de infecções fluídicas, causando colapso cerebral em forma de loucura. Esse é o primeiro tipo, a primeira ação fluídica
das entidades sobre os encarnados. É um dos tipos de infecções, como se fosse uma infecção por algum estafilococcus, alguma coisa assim. Agora, outros, veja só, os primeiros atuam na mente, outros exploram as paixões egoísticas dos vivos e se acomodam em um pesado monoideísmo, em uma forma de um pensamento fixo, porque o encarnado gosta daquelas coisas, ficando então imantados aos hospedeiros. O cara gosta de dinheiro, o espírito também, então ele fica lá, é isso mesmo, dinheiro, vamos guardar, vamos... E o encarnado vai começando a ser estimulado a fazer aquilo que os espíritos também gostam de fazer. É uma afinidade de interesses. Então é um outro tipo de atuação. Continuamos no texto. Outros ainda absorvem emanações vitais dos vivos, como se fossem carrapatos ou pernilongos. Eles absorvem, eles sugam as forças biológicas, as energias, porque eles se sentem abastecidos por elas. Como acontece com o carrapato, que chupa o sangue, o pernilongo também, que precisam deste sangue como alimento para produzir as próximas gerações. Espíritos atuam muitas vezes sugando princípios vitais, sugando emanações do corpo biológico dos vivos, para se sentirem fortes. Olha só. Agora tem um que é mais interessante, que muita gente nem imagina que pode acontecer. Vamos dar continuidade na leitura. Mas existem aqueles que, conhecendo os pontos fracos dos encarnados, produzem determinados produtos próprios da química do espírito, chamados simpatinas e aglutininas mentais. Você pode perceber que nós temos várias glândulas no nosso corpo, e todas elas têm uma função de estimular o metabolismo em determinada área. Nós temos a insulina, a tiroxina, nós temos glândulas que produzem a ação euforizante da suprarrenal, que produz os hormônios que fazem a gente ficar num aumento de medo, aquela coisa de sentir adrenalina pura, emoção, aquela coisa que faz você ficar agitado, assim, eufórico. Pode ver que todos esses hormônios terminam em ina, adrenalina, insulina, tiroxina, heparina. Então, os espíritos podem produzir no campo vibratório, no campo perispiritual, determinadas substâncias que, por comparação, André Luiz chama como simpatinas ou aglutininas. E você sabe que é uma pequena fraçãozinha que joga no sangue e a pessoa tem aquela euforia. A ação hormonal, a ação dessas glândulas no metabolismo, ela é fulminante, ela é rápida. E ela não precisa de muita coisa, é uma pequena descarga. Então, as simpatinas e aglutininas espirituais são produtos químicos que entidades produzem e projetam no cérebro do encarnado. Vamos ver agora a continuidade da leitura do resumo. Vamos lá. Então, olha lá. Existem aqueles que, conhecendo os pontos fracos do encarnado, produzem determinados produtos próprios da química do espírito, chamados simpatinas e aglutininas mentais, e que, derramados sobre o encarnado, modificam a essência dos seus próprios pensamentos. Olha só o que André Luiz está falando. Química que atua no cérebro, modificando a essência do pensamento, fazendo o indivíduo começar a pensar porque é estimulado a sentir as coisas de outra maneira, a se inclinar para uma outra direção. Mas ele continua, vamos acompanhar aí o texto. Por meio disto, desta forma, os espíritos assumem os neurônios do hipotálamo. Eles atuam sobre o cérebro, aumentando a dominação
sobre os feixes neuronais que ligam o hipotálamo ao córtex frontal, a parte frontal do cérebro, controlando as estações, os pontos, os transmissores, aqueles núcleos sensíveis do centro coronário, do chakra coronário, que aí se encontram. Daí, então, governam diretamente o encarnado. De que forma? Pela excitação que eles promovem. Então, isso é assim que eu gosto, eu fico feliz quando eu faço isso, me dá uma sensação de segurança. Ou eles punem a vítima que não os obedeça, causando inibições das funções viscerais ao influenciarem mecanicamente sobre o sistema simpático e parasimpático. Sistema simpático e parasimpático. Nós temos no nosso corpo o sistema nervoso, é dividido em duas partes. O sistema nervoso somático é aquele que você decide, você faz as coisas, os movimentos, os músculos estriados, você é o que comanda. E temos o sistema nervoso que não é o sistema somático, é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Ele é aquele que funciona independentemente da nossa vontade. Os músculos lisos e outras coisas. Os músculos cardíacos para o coração bater, né? Os músculos da região do estômago, intestino, para fazer o movimento peristáltico. Você não precisa ficar pensando, mandando as coisas acontecerem. Estes movimentos, simpático e parasimpático, são coordenados. E quando você está com medo, então o sistema nervoso simpático atua para que você produza determinados hormônios para combater aquilo. Então a pressão sobe, você fica suando, aquela coisa a visão se torna um túnel, como se ela esquecesse a parte periférica, se concentra apenas no centro. Agora, quando passa o perigo, o sistema parasimpático começa a atuar para te trazer de volta à normalidade. É esse o jogo. Simpático e parasimpático fazem parte do sistema nervoso autônomo, que você não comanda com a mente, com o seu querer. Ele funciona automaticamente. E é sobre esses dois que determinadas entidades atuam usando as aglutininas, as simpatinas, seja para excitar quando eles querem remunerar uma boa conduta, entre aspas, a conduta que eles gostam, seja para fazer a pessoa sofrer mal-estar, diarreias ou outros tipos de reações biológicas produzidas pela ação no sistema nervoso simpático ou parasimpático. Você imagina a que ponto nós deixamos que isso aconteça? Aonde chega essa interferência? Olha só que coisa interessante. Eles atuam então para estimular uma conduta que eles querem ou para punir quando a pessoa não quer fazer, ela não aceita a sugestão e eles fazem ela passar mal. Vamos voltar ao texto. Esse comportamento, em processos intrincados de vampirismo, estimula o medo ou a guerra nervosa nos vivos de quem se vingam, modificando-lhes o ambiente mental ou impondo prejuízos constantes aos tecidos físicos. Olha só o que acaba fazendo. Esse comportamento, nesses processos de vampirismo, de sucção, como que uma escravização vibratória, ele estimula o medo. Então eles sabem que a pessoa ficando com medo, ela fica vulnerável. Ou ele estimula a guerra nervosa entre as pessoas, uns contra os outros, o ódio, aquele pavor, o chefe irritado com o funcionário preguiçoso, o funcionário irritado com o chefe mandão. E eles então, usando isso, eles vão se vingar, eles vão deixar as pessoas assim, atuando como eles querem, modificando-lhes o ambiente mental ou impondo prejuízos constantes aos tecidos físicos. Olha que interessante.
No livro Libertação, que nós já lemos aqui, existe um capítulo em que André Luiz, Gúbio e Hilário estão ali numa cidade trevosa e eles têm que esperar o dia seguinte. Então eles estão presos numa cela, estão vendo o pátio ao redor e uma pessoa conversando, duas mulheres conversando. Uma é um espírito e a outra está encarnada durante o sono. E então a mulher que está em espírito, apenas que não tem o corpo, é uma dessas entidades vampirizadoras, diz para ela: minha filha, eu tenho notado que o João não é mais o mesmo. Aí a menina, a outra esposa que está dormindo no corpo, está lá nessa região, diz: sabe o que acontece? O João agora parece que ele está indo numa reunião espírita, numa reunião de oração. O quê? A outra pula: não é possível, não podemos deixar. E se ele deixar essas tolices, se ela tomarem conta dele, como é que nós vamos poder atuar sobre ele na fábrica? Não, vá lá, você tem que espezinhá-lo, tem que ficar dando problema para ele tem que ficar nervoso para quando ele chegar na fábrica, ele ser um instrumento dócil nas nossas mãos. Olha, essa entidade atua sobre a esposa, para que quando a esposa regresse ao corpo, ela fique irritada com o João levanta, tá tudo bem, mas a mulher já começa a dar patada nele, já fica com raiva, já fica nervoso, vai trabalhar irritado, e com isso, a ação fluídica na guerra entre os vivos permite que a entidade controle as atitudes dele, jogando uns contra os outros. Olha só. Isso acontece todos os dias. Bom, agora vamos ao texto original. Vamos lá, vamos pegar o texto Infecções Fluídicas. Acompanhe comigo. Agora é André Luiz, no livro que está dizendo, hein? Muitos atacam os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, e aqui ele está se referindo aos espíritos desencarnados, né? Estes espíritos atacam os adversários que estão na Terra, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. E ainda muitos outros, imobilizados, presos nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam, permanecem em pesado monoideísmo, uma pesada associação mental fixa, ideia fixa, junto dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se, porque o encarnado gosta das mesmas coisas, eles não querem ir embora, querem ficar ali. Gosta da limpeza, gosta do dinheiro, gosta do sexo, gosta do jogo, gosta dos vícios, e eles ficam lá. Alguns, como acontece com os ectoparasitas que nós vimos nos programas anteriores, os parasitas que ficam na superfície, alguns espíritos, eles se conduzem como se fossem mosquitos ou ácaros, e eu citei aqui como pernilongos e carrapatos, absorvendo emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam aqui e ali. Mas outros muitos, como acontece com os parasitas de dentro, os endoparasitas conscientes, após perceberem os pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam, expelem, produzem sobre elas determinados produtos filiados ao alquimismo do espírito e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais. Produtos esses que sutilmente, furtivamente, subrepeticiamente, lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, que invertem, que são produzidos continuamente dos centros energéticos do tálamo no diencéfalo. Nosso pensamento vem do tálamo, do diencéfalo, e ele flui contínuo. E aí eles projetam essas aglutininas simpatinas sobre esses feixes. E ele vai explicar aí, na sequência. Então, estabelecida essa operação de ajuste, que os desencarnados e encarnados,
comprometidos em exploração mútua, realizam de uma forma muito simples e automática, como os próprios animais em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Quando isso acontece, os algozes, os verdugos, os espíritos, comumente dominam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico que liga o hipotálamo ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário, que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante a influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. Tais manobras, em processos complexos de vampirismo, prestigiam o regime de medo ou de guerra nervosa nas criaturas de que se vingam, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos físicos. Olha que interessante. Eles alteram a tela, o que a pessoa pensa, o que a pessoa está sentindo, começa a ficar nervosa, a pessoa que fica... aquele negócio de ter que usar máscara, ter medo de quem espirra, e agora, ai meu Deus, não vou sair de casa, tem bactérias por todas as partes, eu estou perseguido, a pessoa começa a ficar paranoica. Aqui, com esse motivo aí das bactérias que sempre existiram, mas porque a televisão também mostrou tantas cenas grotescas, né? Justamente fazendo esse papel. Olha que interessante. Agora nós vamos para o outro subtítulo, Parasitas Ovoides. Aí vem o nosso resumo. Em virtude da ideia de vingança, ou presos ao apego por certas pessoas, os desencarnados envolvem os vivos que eles estão perseguindo e, auto-hipnotizados por essas imagens de afetividade ou de desforra, os próprios desencarnados se auto-hipnotizam no desejo de fazer o mal ou de manter aquela pessoa sob seu controle afetivo, eles acabam desenvolvendo a ideia fixa, perdendo as noções de tempo e de espaço e gerando transformações na morfologia do seu perispírito. Uma vez que alguns dos órgãos do corpo vibratório vão se retraindo por falta de função, é claro, você não tem mais que precisar de estômago, precisar de órgãos genitais no plano espiritual. O perispírito se retrai e uma vez que isso acontece, porque eles perdem a função, eles vão perdendo a função também em outras áreas, porque eles não estão mais preocupados em falar, eles só querem se vingar, eles não querem andar, eles querem ficar presos àquela pessoa, eles não se mobilizam, sua mente não vai buscar outras coisas, eles ficam ali apenas atuando sobre o encarnado, ou porque não querem perder o carinho, ou porque eles não querem perder a oportunidade de vingar-se. Então ele fica com a ideia fixa, a ideia fixa, a ideia fixa. Isso acontece com o encarnado muitas vezes conosco. Quando você fica fissurado, eles chamam assim, né, uma expressão dos drogados, né? Ele fica fissurado naquele assunto, ele só fala daquilo, ele só fala daquilo. Ele não percebe que não, que acabou o arroz, que acabou o feijão, que não tem mais sabonete para tomar banho. Ele não percebe que tem uma goteira. Ele só pensa naquilo, ele vai atrás de tudo aquilo, ele fica o dia inteiro, como muitas pessoas ficam jogando, né, um joguinho, ele fica só naquilo. Isso também acontece com o espírito. Quando eles só se dedicam, ou por afeto, ou por ódio, a ficar só na atuação, eles se esquecem o tempo. Eu tenho uma notícia que, em uma palestra eu dei, de um rapaz que morreu numa lan house no Japão, jogando videogame. Ele morreu. A lan house ficava aberta 24 horas. Ele jogou 3 dias sem parar. Que ele queria passar de grau, que ele queria passar de nível, ele ficou 3 dias sem dormir, jogando e morreu. Como é que alguém fica 3 dias e não se lembra do que está acontecendo? Porque ela perde a noção do tempo. Não sabe se é de dia, se é de noite.
está fixado naquilo. Então, veja só que coisa interessante. Então, esses espíritos, eles vão perdendo e eles perdem a forma. Vamos voltar ao resumo. Eles, então, assumem a forma de ovoides, presos às próprias vítimas, que mecanicamente lhes aceitam a proximidade por causa dos pensamentos de remorso, de arrependimento tardio, de ódio voraz ou de egoísmo exigente, em que mantém o próprio cérebro, o encarnado, através de ondas mentais incessantes. O encarnado pensa nessas coisas, o desencarnado gosta delas, então eles viram sócios. E é quando o desencarnado que está preso ao monoideísmo se converte apenas num corpúsculo que lembra o corpo mental, um ovoide, vão ficar ali magnetizados, atraídos um para o outro, do mesmo modo que o ímã atrai a limalha de ferro que fica grudada nele. Continua André Luiz no nosso resumo. Semelhante à parasita Saculina carcini, que penetra o caranguejo e perde suas características originais, o espírito obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, absorvendo suas forças psíquicas, podendo seguir assim até a morte do hospedeiro, dependendo dos compromissos que existam entre eles. Essa citação que ele faz aqui deste ser Saculina carcini, se você procurar na internet, você vai ver. Ela penetra, se fixa no caranguejo, ela tem uma estruturinha, ela se fixa, ela encontra uma brechinha na carapaça e ali ela gruda. Aí ela projeta um tentáculo e ela joga dentro do caranguejo a sua essência. E aquela casquinha fica para o lado de fora. E ela não tem mais função ali. Era apenas de ancoragem. Aí lá dentro ela se desenvolve, ela vira um cisto, ela vai crescendo e você vai ver que depois ela produz outros cistos, que ficam todos embolotados em volta assim, do caranguejo, esperando a eclosão. Esperando chegar um outro ser igual ao macho para fecundar. E é interessantíssimo isso, porque ele faz essa referência, porque a Saculina carcini produz exatamente corpúsculos ovoides que ficam aglutinados em volta do camarão. Ou do caranguejo, melhor dizendo, não camarão. Olha que interessante isso. Vamos então agora ver a descrição que André Luiz faz no texto oficial do livro. Vamos lá. Parasitas ovoides. Inúmeros infelizes, obstinados, teimosos na ideia de fazer injustiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando fora do corpo físico, desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto da calculada atenção e, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de vingança, de desforço, infinitamente repetidas por eles mesmos, o seu próprio cérebro, acabam em deplorável fixação monoideística, ideia fixa, uma ideia só, fora das noções de tempo e de espaço, acusando, passo a passo, enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, do seu perispírito, porquanto, com os órgãos psicossomáticos retraídos, agora por falta de função, ele não usa mais o pensamento, ele não se desloca mais, ele não anda, ele não pega as coisas, ele está apenas com a mente fixa. Como os órgãos psicossomáticos já não têm função, eles vão perdendo com essa ideia fixa, esses órgãos vão se retraindo e eles vão ficando parecidos a ovoides, vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação. Por quê? Porque carregam os encarnados pensamentos de remorso, de arrependimento tardio, de ódio voraz ou de egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, a Saculina carcini, que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, quando ela está nadando, enraiza-se depois
nos tecidos do crustáceo hospedeiro, o caranguejo, perdendo as características morfológicas originais ou primitivas para converter-se em massa celular parasitária no interior do caranguejo. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, uma associação doentia, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, de acordo com a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Pode ir longe esse processo de vingança, se for o caso, ou de apego, depende dos compromissos entre eles. Interessante, não é mesmo? Pensa nisso. Pensa nos diversos âmbitos que, muitas vezes, condutas bobinhas podem encobrir problemas graves de influenciação espiritual. Agora a gente vai para o subtítulo Parasitismo e Reencarnação. Acompanha aí o resumo que fizemos. Quando o verdugo e vítima não se transformam por ocasião da morte do corpo, quando a morte não faz com que eles acordem, despertem, vejam as burradas, eles dois se mantêm unidos no mesmo tipo de pensamentos e de sentimentos, do outro lado da vida, em dolorosos quadros infernais que, com a ajuda de vigilantes espíritos que eles avaliem os crimes cometidos, as atenuantes e as agravantes, acabam impondo a reencarnação daquele que, em primeiro lugar, mereça esse recurso, a reencarnação. Aí então eles procuram uma mãe que também tenha débitos, um espírito feminino que não seja também um espírito muito elevado, porque tem que sofrer reencarnação de espíritos desse padrão. E aí continua o texto. A gravidez da mãe desse espírito será assediada por forças obscuras e que se implantarão no útero, essas forças, influenciando o feto e originando ligações fluídicas através do corpo em formação, que eles abraçarão, essas forças abraçarão o reencarnante ao companheiro ou companheiros menos felizes, sócios dos erros que agora estão começando a se reajustar. Então, até no processo uterino, as entidades perseguidoras, juntamente com aquelas que estão renascendo, suas perseguidas, estarão se influenciando no útero da mãe. E André Luiz depois vai dizer que essa mãe, obviamente, não é um espírito que mereça um tipo de reencarnação diferente dessa aí, de entidades obsessoras. Mas vamos continuar o texto. Isso acompanhará a criança em todas as fases de seu crescimento, obviamente depois que ela nasceu, sofrendo a influência constante dos assediantes, até que estes também sejam eles canalizados à reencarnação na família daquele que perseguiam. E este, que agora está na terra e que vai dar um novo corpo para esses seus sócios, pela renúncia e devotamento, ele vai permitir que estes outros espíritos comecem a reparar o ódio ancestral. E como acontece com os tripanossomas, tais inimigos do espírito, aquele que agora está reencarnado, né? Se são em grande número, eles atuam sobre os filhos de suas vítimas e seus afins, seus parentes próximos, usando-os como hospedeiros intermediários, de formas pensamento deploráveis que projetam com a finalidade de atingir a mente dos pais, os verdadeiros inimigos, agora reencarnados, inoculando neles perigosos fluidos sutis com o objetivo de infernizar-lhes as almas, muitas vezes até o fim de seus dias. Até mesmo quando eles estão em processos de reencarnação, quando a vítima, aquela que primeiro pôde obter um corpo,
vai sendo influenciada pelos seus adversários durante a gestação e depois do nascimento e depois do crescimento, vai sendo sempre atacado, depois se casa. E aí abre-se o canal para que as afinidades sejam trazidas também, os seus outros sócios, para o corpo físico de uma nova geração. Quando o número de perseguidores é muito grande, e obviamente somente um vai nascer de cada vez, os outros espíritos que continuam querendo se vingar, atacam os parentes naquele ambiente familiar. Atuam como sendo parasitas em hospedeiros temporários, fazendo com que esses hospedeiros temporários tenham reações de nervoso, criam problemas, irritações, raivas, para atingir aquele que eles querem se vingar. Olha só que interessante. E as pessoas, assim, desatentas, muitas vezes aceitam essa influência de parasitismo temporário e se transformam em pedra de tropeço, em alavanca de sabor, em processos de desajuste emocional daquele que agora está lutando para vencer os seus próprios problemas trazidos do ontem. Então, parasitismo, reencarnação é uma das coisas que nós devemos estar atentos, porque motivo em uma casa podem surgir desses tipos de desafios bastante complexos. Vamos agora então ver o texto. André Luiz vai contar para a gente. Vamos lá, vamos ler. Parasitismo e reencarnação. Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição do corpo físico, da vestimenta carnal, não é suficiente para consumar o resgate necessário, vítima e algoz se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo depois do túmulo em dolorosos painéis infernais de perseguição, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça esse recurso. E executado o projeto de retorno do beneficiário, a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, aquela mulher, indicada por seus débitos a uma gravidez desse tipo, sofre a mulher o assédio de forças obscuras, que em muitas ocasiões vão se implantar no seu útero, no vaso genésico, como se fossem aqueles agentes de simbiose, como se fossem os fungos, né, que nós já vimos antes, que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se desde essa hora inicial da nova existência, ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes, que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Desenvolve-se-lhe, então, naquele que nasceu, a meninice, cresce, reinstrui-se e retorna à juvenilidade das energias físicas, sofrendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que, frequentemente por intermédio de uniões conjugais, em que a provação cria a moldura do amor, o amor sofrido em provação, ou em circunstâncias difíceis do destino, até que essas causas lhes ofereça um novo corpo na terra. Ou porque o amor está envolvendo o casal e eles vão nascer, ou porque acontece uma gravidez não desejada, uma gravidez assim sem planejamento, atropelada. Mas, de qualquer forma, nestes casos, a gravidez vai oferecer a estes seres, ou a este que está do outro lado, vingando-se, a oportunidade de um novo corpo na Terra.
Para quê? Como filhos de seu próprio sangue, daquele que nasceu primeiro, filhos do seu sangue, de seu coração, ele lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhes deve, desde o passado próximo ou um passado remoto. Em tais fatos, vamos anotar situações quase idênticas àquelas que são provocadas pelos parasitas heterogênicos, porquanto, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atuam muitos deles da maneira que os tripanossomas, tomando os filhos de suas vítimas e seus afins deles próprios, como hospedeiros intermediários das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, inoculando-lhes perigosos fluidos sutis com que lhes infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da própria morte. Quando a perseguição é muito grande, sobra para todo mundo, não é? Bem, agora vamos para o último subtítulo. Dá uma olhadinha na nossa resumo aí. Terapêutica, como tratar o parasitismo da alma, não é? Do mesmo modo que se trata o parasitismo físico, também se pode tratar o parasitismo da alma, sem esquecer que se ele está enraizado nos compromissos comuns, se todos os que estão no meio disso têm compromissos entre si, somente a aplicação viva do bem é eficiente remédio. Porém, não basta só falar ou rezar. O trabalho e o exemplo vivo do amor puro aos semelhantes, demonstrando educação e sublimação de si mesmo como exemplos construtivos, esse trabalho é que tem força suficiente para renovar e reajustar as almas. Nossas condutas sinceras rompem nossos sentimentos inferiores, e isso produz vigorosos fatores de transformação naqueles que nos observam ou que nos influenciam. Mudando-nos, mudaremos os nossos inimigos e ajudaremos eles também a se mudarem. Isso permite que não precisemos esperar o futuro, uma nova encarnação, para sofrer os efeitos dos nossos inimigos. No presente, nós já podemos ajudá-los, pois, pelo devotamento e pela humildade que pratiquemos, atrairemos valiosas simpatias e as intervenções superiores em nosso favor e em favor deles também. Aí está o resumo, que é praticamente a explicação que está no texto. Você pode fazer a leitura do texto e você vai ver que é exatamente isso. A terapêutica é a terapêutica do trabalho no bem. Não precisa ficar esperando o futuro, não precisa esperar que chegue a reencarnação. Você já pode começar a tratar dos seus adversários enquanto está aqui. Mas não é rezando só não, é fazendo o bem com sinceridade, com arrependimento, com humildade. Eu vou deixar para você ler o livro. Como nós fizemos o nosso primeiro slide de hoje foi do capítulo anterior, nosso tempo está se esgotando. Mas você pode ler que você vai sentir que é basicamente exatamente isso que nós estamos falando. Então, faça a leitura do texto do último subtítulo do livro. Na semana que vem, nós vamos para o capítulo 16, Mecanismos da Mente. E aí, então, vai ser muito interessante ver outras coisas. E eu espero que você possa estar em sintonia, possa desejar aprender mais com André Luiz. E eu aguardo você, hein? Aguardo você no nosso próximo Espírito da Letra. Muito obrigado, um grande abraço e muita paz.